Na realidade, vereador, acho que o vereador Gilson não disse que foi o prefeito, né, vereador? Na realidade, alguém falou para o senhor, né, como é que foi, porque para mim também ele não falou que não manda documentos. É só para... Citei que o prefeito, ele não quer mandar, porque se ele tivesse mandado, ele já tinha mandado, né? Eu só contei o caso do rapaz lá. Que falou que tinha que montar um CPI, alguma coisa, porque se ele falou que ele não é obrigado no prefeito, não é obrigado a mandar o documento para cá. Agora eu acredito que ele não quer mandar mesmo, não, porque a reunião que tivemos com ele aqui, não sei se nós vamos entrar em detalhes, mas ele falou que se quiser ter informação, que vai na prefeitura, foi claro, nós todos aqui, ó. Então a única coisa que eu quero deixar claro é porque Gilson encontrou uma pessoa que disse que o prefeito não é obrigado. Na realidade, ele não falou para mim nem para ninguém. Na realidade, né, uma pessoa que disse para Gilson, aí quando o vereador falou, achei que ele poderia, achei que ele falou com alguém, não falou com ninguém aqui. Viu, vereador? O que eu quero dizer, senhor vereador, presidente, o que eu referi aqui não foi que ele não pelo que ele falou aqui, eu estou dizendo aos senhores, a qual eu presto muita atenção, é na palavra que vem distorcida. Que nós sentamos aqui em reunião juntos, pedindo papel, ele poderia falar, que eu acho que ele tem muita coragem para isso. O prefeito que vem de todas as reuniões que é convidado, né? Ele tem, eu tenho certeza que eu vou prestar conta para você, né? Poderia dizer isso. Então, eu disse que pela simplesez dele, ele jamais diria essa palavra. Ele não se presta conta de algum papel nessa casa, se ele quiser. Essa é a palavra que eu tenho certeza que ele não. Muito bem. A resposta ao vereador Cristóvão, né, na sua fala, Cristóvão, sobre o Olho Vivo, né? O policial Renato me falou que o projeto Olho Vivo ainda não tem recurso suficiente. Mas o prefeito cedeu a antiga casa de parto para fazer parte da delegacia, onde vai ser o local de monitoramento. O policial está pedindo mais apoio, né, dos comerciantes e da população. Ok? Ok. Senhor presidente, sem querer criar polêmica e sem estender muito, é só na fala do senhor Joaquim aqui, que realmente o prefeito ele aparece em todas as reuniões e é muito, né, a fala é muito boa, mas fica só na fala. Inclusive, né, Dimas fez a cobrança aí das reuniões que teve com os professores, que teve os professores trouxeram até advogados, né, e teve um compromisso, foi firmado um compromisso que não está sendo cumprido. Então, o problema é esse, ir nas reuniões e falar, né, tudo bem, mas a gente quer ver sair do papel, a gente quer ver a coisa acontecer. É isso que eu estou sentindo muita falta em Botumirim desde do primeiro dia de mandato. Não tem nada na prática. Na prática a coisa é muito devagar. Então é assim que eu penso. Mas o senhor vereador, porque é outra reunião com o prefeito que nessa... É porque eu não sabia que teve essa reunião, senhor vereador. Eu não fui avisado. Entendeu? Eu não estava aqui, eu não fui avisado. Foi no dia da ausência. Pois é, mas o vereador justificou e foi naquele dia. Foi no mesmo dia, mas não deveria ter pelo menos... Mas a gente ia fazer sim, né? Eu não sabia. Fiquei sabendo agora que teve a reunião. Ok, eu passo a palavra agora para o amigo vereador e eu tomaria. Fica à vontade. Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar o presidente, em nome do presidente, cumprimentar todos os colegas vereadores, cumprimentar a vereadora Elisa, cumprimentar aqui o nosso contador da Câmara, cumprimentar o doutor Diego, nosso assessor de vídeo, cumprimentar o doutor Zé Geraldo, cumprimentar a nossa secretária Janaína, cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar aqui o presidente do Sindicato de Deus, o pessoal de Adão Colares, e agradecer a todos os presentes que estão nos prestigiando. Presidente, eu tenho umas lembranças aqui, presidente, a passar para o senhor, que eu quero parabenizar, desculpa, quero parabenizar todos os colegas pelas cobranças, né? São certos os colegas, tem que cobrar mesmo, porque nós somos representantes do povo e nós precisamos cobrar, realmente. Quero parabenizar a todos os colegas, porque é uma cobrança certa
A função nossa é cobrar e fiscalizar. Com relação ao patrulhamento de estrada, o colega Joaquim de Luz lembrou, mandar um abraço para o prefeito e pedir, pelo amor de Deus, para patrulhar as estradas do município. Porque a gente, com Deus na frente, a gente consegue as coisas. Projeto de postura, colega Dima, a comissão, sou presidente da comissão, a gente já cobrou, então o projeto foi mandar para a gente aqui na Câmara. Até hoje, só se mandar o ano próximo, que é de hoje não chegou aqui. Mas a parte nossa da comissão, a gente está cobrando diariamente. Eu queria pedir o apoio a todos os colegas. Eu prossego aquele solo que está no município aí, colega. Temos claro que pediu o prefeito, o projetista da prefeitura, né? Fiz um levantamento do município, levei o nome de 100 forma afluente do município, para ver se eu tenho as vistas altas, sabe, colega? Eu queria que nós conseguíssemos 100 barragens para o município, porque quem sabe nós podemos vir uma seca dessa aí, né? Preparar para o próximo ano, porque eu, gente, aquele sol já estava matando gente. Você está doido? Que sol quente, né? E que crise, né, você está doido? Então, isso para ver para o doutor Rogério, ele não chegou aqui, não trouxe para a Câmara, mas na próxima reunião eu vou trazer, colega Rogério, e vou pedir o apoio de vocês todos. Com relação à balsa do Rectionha, eu quero dar uma notícia para vocês. Eu estava em Santa Cruz, aí passou aquele, eu me esqueço o nome dele, mas aquele menino, acho que é Luciano, que tinha passado na balsa naquela hora, sabe, colega? Tinha passado da balsa. Foi a balsa que ela passou nem voltar, passou normalmente. A notícia da balsa que eu dou a vocês é essa. Com relação à obra de Adão Colar, bem lembrado para o colega, nós precisamos, colega, ver aquela Copa Norte. A Copa Norte suga o dinheiro do povo de Adão Colar e a água mesmo é de péssima qualidade. Tem gente aí que vai falar com relação à água de Adão Colar. Com relação à iluminação de Adão Colar lá dos distritos, o time da CEMIG falou que todos o pessoal que moram lá de outro distrito, que pode vir a Botumirim procurar ação social, né? Que ele daria o endereço para o pessoal colocar iluminação lá nas casas. Com relação aos tratores, né, que está aí na prefeitura, né? Eu não conheço. Tem 2 tratores novos aí, que é para gradear a terra. É óbvio, acho que é só Almoçamentaram, falaram comigo. Eu fiquei até alegre, achei que era 2 tratores. Mas não está bom demais, já que vai ficar parado aí, na prefeitura. Vamos ver se realmente eles para trabalhar, presente. Disse para nós, presidente, vamos chegar no prefeito. Após a reunião aqui, se o senhor quiser o vice, junto com o senhor, eu estou lá para nós apertar ele, na hora de pôr o trator para ver a terra, pessoal, que já estão cobrando. Com relação ao loteamento de Adão Colar, a prefeitura hoje tem as 110 lojas de Adão Colar, está lá, parado. Foi um projeto que eu fiz no mandato passado, junto com os colegas, para doar para o povo, não entrega os lotes, está lá parado. Eu falei com o prefeito, falei, moço, entrega esse loteamento ao ministro, porque senão você vai sair e esse loteamento vai ficar lá, o outro vai valer o nome com ele lá. No próximo andar. Então quero pedir apoio de todos os colegas para nós chegar nele, para entregar esse loteamento, depois foi votado para doar, vamos doar esse loteamento pessoal, está certo o colega para lembrar. Com relação ao esporte, realmente é uma vergonha. Nós vamos contar com o senhor, doutor Dias, nesse campo de futebol aí, porque o pessoal do outro não está jogando bola, não. Só para você direito, está triste. Aí está feio. Eu peço a Deus todos os dias. Eu falei com o Haroldo, vai para a praça pública, clareia para o povo. Se você pagou muita dívida, fala. Se você paga dificuldade, fala a verdade para a sociedade. O povo precisa disso. Haroldo é uma pessoa boa, é filho de muito livre, é religioso, tem Deus. Por que ele não esclarece isso para a sociedade? Está precisando.
Eu persisto ela todo dia, vou dar um abraço, porque hoje eu vou pedir novamente. Presidente, você nos está devendo a audiência pública, presidente. Depois só vai falar conosco que a audiência pública não aconteceu. E a gente está precisando de audiência pública não rolar, eu quero aquela água, o povo está sofrendo, você precisa ver com relação àquela água que está não rolada. Presidente, eu queria pedir você para convidar o secretário, o chefe de transporte, na próxima reunião, para a gente conversar com ele, para ver se ele fica ali. Agora, para a gente ligar para ele atender, para atender o povo do município, porque alguém liga, cansa, não consegue falar. Chefe do Com relação aos remédios do posto de saúde, oh meu Deus, o povo liga para a gente, fui pagar um remédio na entrega. Fui pedir o remédio, não tem um remédio lá na entrega. Nós precisamos, colega, sentar com o presidente, não é isso. Porque se os remédios estão lá, o Edipirona, Jadão Volado, Santa Cruz, Cantagalo, precisa, nós precisamos dizer isso com ele. Se está faltando farmácia, ele contrata o que traz para a Câmara, não resolve o problema. Vou ter muita coisa aqui, eu vou deixar para a próxima. Não dá conta. Mas eu quero agradecer a Tailândia de todos e pedir a vocês que vão orar, vão pedir a Deus, quem sabe, conserta alguma coisa aí, porque, oh meu Deus, está feio. Só Deus para nos ajudar, parece um menino para mirar as coisas. Mas eu quero deixar um abraço aqui os ouvintes da Rádio Serrinha e a todos que estão presentes. Nós precisamos ouvir, o pessoal precisa ouvir a Rádio Serrinha e Adão Paulado. Igual o colega falou. O mais eu quero deixar um abraço a todos. Ok, Maria. Eu passo a palavra agora para o meu amigo, o vereador, o secretário dessa casa, Rony Steno. Fique à vontade, vereador. Presidente, professor do senhor, cumprimento os demais vereadores, a nossa colega vereadora Feliz, cumprimentar o assessor contábil dessa casa, o Ivan, que nos apoia e faz com que essa casa seja o mais sério possível. Cumprimentar aqui o doutor Diego, assessor jurídico, que está aí trabalhando com a gente já tem um contato muito bom aqui nessa casa há muitos anos. E cumprimentar os que estão aqui presentes na nossa reunião, os funcionários da prefeitura, o Deu, presidente dos sindicatos, os colegas, na pessoa do meu amigo Nascimento, cumprimento os demais aqui presentes. E para não ficar repetindo muita coisa aqui, presidente, eu vou endossar algumas palavras dos vereadores e só reforçar, quando o senhor disse essa questão da cobrança do Código de Postura, que o vereador Dimas tem cobrando sempre, essa casa cobrando. Você com alguns problemas aí, vereador. Essa semana mesmo foi feito um buraco ali no meio da rua, próximo à ponte que dá acesso ao cemitério. E a gente não acha ninguém o responsável por aqui. Estava um buraco lá, choveu, está uma coisa perigosa. Na entrada da ponte tem um buraco, não tem ninguém responsável por aqui. Algumas pessoas falam com a prefeitura, outras falam com os moradores, ou seja, não tem uma organização para fazer e depois voltar e corrigir o problema. Com relação a essa balsa aí, que toda a reunião, essa mesma conversa dessa balsa, na verdade está mal organizada da pior forma que vocês imaginaram. Tá dessa forma que o garoto citou aqui, passou os meninos lá, cobrou R$150, tá parado, liga lá, se você vier aqui, se me der R$150 eu te passo. Essa balsa não está lá, não é para isso, ela está lá para atender a população. Então, se está funcionando ou não está, que eu acho que está, porque realmente eu liguei para o Teté ontem, estava funcionando, mas funcionando de forma irregular, mal organizada. Com relação a Dilma, que o Haroldinho, presidente dessa casa, citou, desculpa o Haroldinho, porque a gente tem a liberdade de falar, sobre a questão da Dilma, eu fico chateado quando eu vejo um caso desse, porque eu trabalhei naquela casa por 8 anos, e graças a Deus eu saí lá com a cabeça erguida. Se eu deixar alguma pessoa sem levar no médico um dia lá, foi porque eu não estava lá, porque realmente eu não podia ir. Em caso de uma pessoa está com CA, na situação que ela está, se eu não pudesse, eu já deixei de ir para a faculdade para me levar, eu já paguei motorista para ficar no meu lugar porque eu não podia, para tentar atender essas pessoas, porque eu sei a dificuldade que é uma pessoa sair
no centro de Montes Claros e no Dias Coutinho fazer uma sessão de químio, de rádio, o que for. Então eu acredito que o prefeito tem que sensibilizar, colocar um pessoal para atender esses casos, que realmente é doído, é complicado. Eu tenho conhecimento amplo com essa situação devido ao período que eu trabalhei ali. Quando o presidente dessa casa citou nesse projeto que o prefeito mandou aqui, da autorização dos vencimentos dos cargos comissionados, dos cargos comissionados, é uma lei que já existe. Realmente eu estou de acordo com o que foi citado pelos vereadores. Eu sei que tem uma necessidade aí de alguns funcionários em tentar aprovar esse projeto mais rápido. A gente tem que fazer isso para agilizar o lado deles, mas precisamos mesmo de fazer para os demais funcionários, os motoristas da prefeitura aqui hoje representados pelo nosso amigo Ramon, o Anderson, a gente vê que é um bom funcionário, sempre está trabalhando. O transporte escolar está aí também, o sobrinho Dimas, que é um bom funcionário. A gente vê o tanto que essas pessoas esforçam, tentam fazer o melhor para atender a população, mas realmente esbarram no salário muito baixo. Estou citando os vereadores, esses motoristas, mas tem vários eixos da prefeitura que precisam melhorar. Então a gente precisa de dar uma força maior para esses motoristas, para que eles possam trabalhar mais. E só para termos de correção um pouco aqui, Cristóvão, eu queria, acho que o senhor não estava presente em Botumirim esses dias, estava um pouco afastado de Botumirim, com relação a algumas informações distorcidas que chegaram para o senhor com relação ao transporte dos alunos do Enem. O transporte do Botumirim foi muito bem organizado, o Renan disponibilizou os ônibus, estão os dois motoristas que fizeram o transporte aqui, o Alisson e o Ramon, foi isso, menino? E na hora que foi acertado, eles estavam na porta aqui da escola, levaram os meninos, passaram de Adão Colares, pegaram todos os alunos de Adão Colares. Então, algum caso específico que eu não sei quem deu essa informação distorcida para o senhor, realmente foi uma informação distorcida porque foi muito bem organizado. E então, os meninos fizeram o transporte e pode falar melhor para o senhor. Dá licença um pouquinho da sua fala aí, só aproveitando a oportunidade, eu não disse que não foi organizado, eu sei que foi, o pessoal foi tudo. Eu estou falando que antes, a programação, eu recebi tanto telefonema para isso acontecer que não precisa. É simplesmente falar, prova do Enem é sábado, domingo, o carro sai na sexta. Com 2 semanas, com 1 semana de antecedência, para não haver esse transtorno. Eu sei, eu também liguei para esse pessoal, corri atrás, tanto é que falaram que ia sair no sábado, depois falaram, não tem como, tem que sair os alunos, não tem como sair no sábado, a gente precisa que saia na sexta. E aí fica essa coisa, eu estou falando da organização, entendeu? Porque ficou do planejamento. No tempo, parecendo que foi mal organizado. Então, na verdade, o quadro de administração que foi solicitado foi isso, foi o transporte estava ignorado. Agora, quem fez a organização se errou por essa questão. O transporte existiu, a gente está aqui para cobrar, tem que cobrar mesmo, mas as coisas que são feitas também, a gente tem que... eu sei que foi, senhor vereador, é só... Eu gostaria que fosse organizado, né, assim, com antecedência, para todo mundo ficar sabendo e não ter transtorno. Mas eu não disse que não foi feito. De repente essa pessoa não procurou a CISA, que ela sabia o horário, ela estava por dentro de tudo, o pessoal também sabia, de repente pode ter sido uma falta de comunicação. Mas realmente existiu e foi muito bem transportado esses alunos. Outra coisa também que eu queria comentar com o senhor aqui, pode ter sido um caso específico, não sei quem é o morador, qual morador que foi, que eu fiz um bem comum. Não fiz específico nem para mim, nem para nenhum outro morador da comunidade de São Domingos. Mas a cidade de São Domingos nunca teve tão boa igual está agora. Uma parceria minha, digo minha porque eu comprei o material e o prefeito cascarou a estrada daqui da rua até a subida, que é onde que dava problema. Foi 3 dias de serviço com uma carregadeira, uma patrol, 3 caçambas. E ela nunca teve tão boa igual está agora. O vereador Hilton foi na minha fazendinha lá, uns 2 dias aqui atrás, saiu de lá com um caminhão carregado de boi de batiúva. Foi, vereador? Então, realmente, está bem cascalhado. Agora pode dar algum caso específico lá de algum morador que está precisando.
caso específico, mas o bem comum, que era o que mais tinha problema, que não, a gente não conseguia ir, que era a subida que dava trabalho, nós fizemos e está muito bem feito, vereador. Eu poderia até dar uma olhadinha uma hora se eu passar e ver um serviço muito bom que foi feito lá. Eu vou ler aqui agora o e-mail do presidente dessa casa pediu para que a gente passasse para a população. Prezado secretário Joeli, segue informações a respeito da solicitação que recebemos da Prefeitura de Botumirim há alguns meses para a reforma das pontes. Conforme conversando por telefone, a Prefeitura nos solicitou apoio para reformar 4 pontes. Porém, para este ano, podemos apoiar a reforma de 2 delas. Em anexo, segue as 2 pontes com prioridade para a reforma. O ponto 036 refere-se à foto 01 e o ponto 37 refere-se à foto 02. O material solicitado foi comprado e será entregue na próxima sexta-feira, 16/10, na sede da Fazenda Sobrado da Tiflor Empreendimentos. Ficou acordado que a Tiflor doaria parte do material necessário e a Prefeitura a mão de obra. Portanto, peço a gentileza de providenciar os profissionais que farão esta obra para os próximos dias. Farei um ofício de doação do material e reformas das pontes para que ambas as partes possam assinar. Diante do exposto, aguardo breve retorno para iniciarmos a reforma o quanto antes. Atenciosamente, Patrícia Severino Vidigal, Noflor de Flor Empreendimentos, Mostarda, Minas Gerais. Muito bem, secretário. Então, realmente é uma parceria, né? É uma parceria que é onde o mínimo, né, é que está ficando para o município. E eu acho que o prefeito deve realmente entrar de um evento nisso aí, porque o período chuvoso está começando, né? O mais rápido possível poder fazer isso aí, quer dizer, está exigindo justamente a mão de obra. Então, a gente não pode parar por aqui, acho que a gente deve sempre estar dando uma lembrada no prefeito, né? Porque esse material também ele perde. O cimento, né, não tem data de validade. Então, vamos aguardar. Vocês que querem fazer uso da palavra hoje, eu vou passar para vocês, mas eu não poderia deixar o doutor Diego e o Ivan Fonseca, que eles ainda têm que viajar, vou por isso para falar na frente, viu? E aí, assim, após a fala deles, estarei passando para vocês, viu? Eu deixo a palavra para o amigo, doutor Diego Famontes, fica à vontade, viu, doutor? Excelentíssimo senhor presidente desta casa, aluno José dos Santos, receba a Vossa Excelência meus respeitosos cumprimentos. Quero parabenizá-lo pela serenidade, pela firmeza que tem conduzido as sessões desta casa. Para mim é um prazer sempre retornar a Botumirim. Eu tenho um carinho especial por Botumirim porque hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de prestar assessoria para 3 distintos municípios e tudo começou aqui em Botumirim. Foi a primeira prefeitura que eu trabalhei, aqui eu fiz grandes e boas amizades, então eu tenho um afeto especial por Botumirim. Quero cumprimentar cada um dos vereadores e, na grande maioria, além de podermos ir trabalhar anteriormente juntos, somos também amigos. Isso para mim é uma satisfação pessoal muito grande. Quero cumprimentar o povo de Botumirim, a quem sempre me recebeu aqui com muito respeito, com muita alegria. Quero dizer a vocês simplesmente que vejo, né, que temos muitos problemas. Isso não é uma particularidade apenas do município de Botumirim, é aqui mesmo na Casa do Povo, é aqui na Câmara Municipal que deve ser discutido esses problemas, que tem que ser cobrado as coisas. E eu me coloco à disposição dos vereadores para o que se fizer necessário, da população dentro da minha limitação, para o que se fizer necessário. E é apenas isso, presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Diego. E seja bem-vindo. Vai nos ajudar muito, se Deus quiser. Então, nesse momento, né, eu
passo a palavra ao meu amigo Ivan, contador dessa casa, onde a gente também tem uma prestação de conta de 4 em 4 meses. E depois dessa prestação de contas, ele também irá falar sobre esse projeto de lei, né, onde o Ministério Público realmente vai acabar com todas as contratações, não só em prefeitura, mas também nas câmaras municipais. Ele vai estar falando um pouco sobre esse projeto. Nesse momento eu passo a palavra para Ivan Fonseca. Fique à vontade. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores secretários, senhor presidente, senhora vereadora, geral, que conheci geral há alguns anos atrás. Ele foi vereador de Montes Claros, e o pessoal aqui presente, boa tarde, todos os ouvintes lá. Não precisa não. E todos os ouvintes da Rádio Serrinha, boa tarde a todos. Nós, inicialmente, vamos fazer a apresentação da prestação de contas. No período, nós fizemos o primeiro quadrimestre e agora nós vamos fazer do mês de maio até setembro, né? Até passou o mês aqui. E aí nós, então, nesse período, a Prefeitura repassou de janeiro até o mês de setembro, a Prefeitura repassou R$ 517.125,87. E os gastos da Câmara até então são gastos com folha de pagamento. Aí, vereadores, nos 5 meses, R$ 160.320, funcionários, R$ 4.716, total R$ 165.076. INSS, R$ 34.657,56. Diárias de viagem, total R$ 17.700, incluindo diárias de vereadores, presidente e servidores. Materiais de consumo, combustível R$ 5.956,08. Gêneros de alimentação R$ 2.094,84. Material de informática R$ 24,00. Material de limpeza R$ 212,30. Material para áudio e vídeo R$ 230. Manutenção de veículos R$ 1.280. E outros materiais de consumo R$ 837,00. Total de material de consumo R$ 10.634,22. Serviço terceiro pessoa física, nós tivemos fornecimento de alimentação, que são os lanches, R$ 1.050. Serviços de filmagem, áudio, vídeo, foto, R$ 2.655. E outros serviços, R$ 1.381. Total, R$ 5.086,64. E os serviços de pessoa jurídica, nós tivemos, então, serviços técnicos profissionais, R$ 13.752. Manutenção de software, R$ 535,37. Manutenção de veículos, R$ 1.631,67. Fornecimento de alimentação, R$ 175. Energia elétrica, R$ 206,40. Serviços de cursos, treinamento, R$ 850. Serviço de telefonia, R$ 5.490,84. Serviços bancários, R$ 520. E outros serviços, R$ 450. Total, R$ 23.617. Total da despesa dos 5 meses, R$ 256.726,49. E virando a folha no verso, nós temos o total acumulado no ano, né? Então aí dos 9 meses até então. E nós tivemos então uma receita, uma despesa total de R$ 463.799,74. Nós então arrecadamos, a Prefeitura, a Câmara arrecadou 15,17 e nós então 463. Então até então a reserva da Câmara gira em torno de R$ 52.000, que são para as despesas de final de ano, 13º e outras despesas que ainda virão, né? Então essas são as despesas da Câmara. Se alguém tiver alguma dúvida, né, a gente está à disposição para prestar os esclarecimentos. Esse é o repasse, viu? 57.458,43. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, um outro assunto que nos traz também para falarmos é o projeto de lei número 3/2015,
O Ministério Público, o ano passado, 2014, esse ano ainda, né? Começou o ano passado e esse ano ele deu continuidade e já está concluindo o chamado concurso unificado. Ele celebrou com todos os prefeitos, tiveram várias reuniões com todos os prefeitos e onde que ele organizou um concurso público unificado, né, para que todos os municípios tivessem os concursos. Inclusive aqui, o Votorantim acho que já teve, né? Acho que foi no segundo polo, parece que foi agora recentemente. E aí está concluindo o terceiro polo, o terceiro concurso das prefeituras agora, nesse mês de novembro para dezembro, aí concluídas as prefeituras. E desde o ano passado, início desse ano, em uma reunião que ele fez com todos os presidentes de câmaras, ele avisou: assim que nós concluirmos o concurso unificado das prefeituras, nós vamos então fazer o concurso das câmaras. Porque as câmaras, a maioria das câmaras do Norte de Minas não tem servidor concursado. E aí é uma exigência da Constituição que os servidores sejam concursados. Então, agora no mês passado, ele fez uma reunião com todos os presidentes de câmaras, a Arux esteve lá, né? Esteve lá, então convidou todos os presidentes, então, para iniciar o processo do concurso unificado. A vantagem do concurso unificado, e isso foi até o Ministério Público, esse trabalho que ele fez está rendendo, eles estão participando de um prêmio a nível nacional e possivelmente eles são finalistas, porque foi uma inovação, porque qual que é a grande dificuldade dos municípios? Faz um concurso em Votorantim e vem gente de todas as cidades concorrer. Como o concurso é unificado, são várias cidades ao mesmo tempo, então as pessoas acabam fazendo concurso para aquelas cidades que eles moram, né? Então ele diminui a vinda de pessoas de fora para poder tentar o concurso. Então isso o Ministério Público, então ele é finalista de um prêmio que ele está disputando a nível nacional. E então agora chegou a vez das câmaras. Então nessa reunião que aconteceu, ele fez a reunião, né? Foram 3 dias de reuniões, dividiu as câmaras, as 80 e poucas câmaras da região do Norte de Minas, em 3 grupos, e a cada reunião ele então falou e na reunião ficou determinado que até o dia 30 de outubro, né, então cada Câmara tem que encaminhar a legislação para o município, para o Ministério Público, para que se dê início os trabalhos com a COTEC, com a Unimontes, para a celebração do concurso. As prefeituras, ele mandou, a própria COTEC, ela fez um modelo de lei e encaminhou para as câmaras, para que fosse votado, para que os municípios adequassem às leis. As câmaras, elas não fizeram um modelo de lei porque a Câmara é mais simples, né? Então são poucos cargos, e as câmaras maiores, então elas têm legislação própria, e então ele não fez, então ele só sugeriu quais são os cargos que são obrigatórios e que ele não abre mão que tenha esses cargos no plano de cargos e salários da Câmara. É o cargo de assistente administrativo da Câmara, ele entende que tem que ser um funcionário efetivo. Auxiliar de serviços gerais para cuidar da limpeza, ele entende que tem que ser um cargo efetivo. O advogado, ele entende que é um cargo efetivo, e o contador, ele entende que é um cargo efetivo. Então, esses 4 cargos, ele falou: olha, no mínimo, cada Câmara tem que ter 4 cargos. E se a Câmara tiver veículo, então também ela tem que ter o cargo de motorista. Então, ele não admite que tem. Nós até argumentamos, e alguns presidentes de Câmara argumentou lá, da dificuldade dos municípios terem concurso para contador e para advogado, né? Então eles falou que às vezes o município não tem, que é uma dificuldade. Ele ainda falou assim: não, pode fazer, que vai ter concorrência, né? Então pode ter certeza que terá um advogado. Mas em uma das reuniões discutiu-se bastante, aí eu falei: olha, deixa eu pensar para ver se a gente abre mão do contador e do advogado. E aí na semana passada eu conversei com a assessora dele foi minha aluna, né? Então aí eu liguei para ela: e aí, o que deu? Você conversou com ele? Aí ela foi ter que conversar com ele, e ela falou ali, a conclusão que ele e mais a equipe chegou é que tem que incluir
o cargo de contador e advogado como sendo um cargo efetivo. Então a Câmara tem que ter no mínimo 3 ou 4 cargos na disputa. É um serviço, é um auxiliar administrativo que, dependendo da Câmara, aí não precisaria ter os serviços gerais, né? Não teria necessidade de fazer um para serviço administrativo e serviços gerais, dependendo do tamanho da Câmara. Aqui Janaína faz tudo, né, Janaína? Então aqui é um tipo. O motorista também é uma questão de se avaliar se precisaria ou não fazer um concurso para motorista, porque os recursos da Câmara são poucos e na medida que vai colocando mais funcionários só vai diminuindo os recursos da Câmara. Então, de repente, se a Câmara normalmente ela tem o presidente, é um vereador que é habilitado, ele mesmo pode conduzir o carro desde que seja feita a regulamentação. O advogado, então, nós estamos colocando na lei e ao invés de colocar um contador pela dificuldade, porque embora hoje já tem vários cursos de ciências contábeis, mas tem mais de direito do que ciências contábeis, então ainda tem uma dificuldade. Então a ideia é colocar um curso de técnico em contabilidade que não chega a ser um contador de nível superior, mas que resolve o problema sem qualquer, dá para poder atender. E o próprio promotor falou, olha, vocês ainda vão ter que ter assessoria por um bom período, até que todo mundo esteja treinado e todo mundo esteja pronto para poder trabalhar, que é uma das questões que eles questionaram muito lá sobre isso, né, pessoal? Bom, então com isso nós fizemos aqui um plano de carga e salário com base mais ou menos de uma Câmara do tamanho de Botumirim. Nós pegamos com base a Câmara de Juramento, que foi a Câmara que já fez o concurso público desde 2012, né? 2012 ela fez, então já foi tudo aprovado. Então nós fizemos então um projeto de lei do plano de carga e salário. A primeira explicação que nós temos que fazer, por que lei, né? Se um plano de carga e salário é da Câmara e a Câmara seria interna corporis, então é o que eles chamam isso, os juristas chamam de interna corporis, então deveria ser uma resolução. Só que a lei de responsabilidade fiscal e a lei que tipificou os crimes com base na lei de responsabilidade fiscal, ela acrescentou um artigo do Código Penal 359D, que ela fala que é crime quem ordenar despesas não criadas por lei. Então, por isso que há necessidade de ser lei, né? Então, nós tivemos até uma discussão dessa, né, Haroldo? Vamos fazer lei ou vamos fazer resolução? Então, isso já está bem pacífico a nível de Ministério Público. O Ministério Público entende que é lei, porque a criação de despesa, desde a emenda constitucional 19 e 20 para cá, 18, 19 e 20, ela entende que tem que ser lei. Não, porque ele está criando despesa. Se cria despesa, só pode ser criada despesa lei. Aí o que reservou? Que a iniciativa da lei seja da Câmara. Então por isso que a iniciativa é da Câmara. E aí quando a lei de responsabilidade fiscal foi regulamentada, aí na lei que criou, tipificou os crimes, ela colocou o artigo 359D, que é crime quem ordenar despesas não autorizadas por lei. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Por enquanto quem foi preso por isso ainda não, né? Mas já que nós estamos corrigindo tudo, vamos fazer a coisa já dentro do que eles admitem e tudo mais. Embora o Tribunal de Contas, ele fala que a fixação do subsídio vereador admite-se resolução. Porém, o Ministério Público, eu estava comentando para o a comarca de Pirapora reuniu todas as câmaras da comarca e falou, olha, quando eles fizeram por resolução, vocês têm 60 dias para fazer uma lei para regulamentar, para poder dar continuidade no que estão seguindo, né? Então aí depende muito do Ministério, do promotor de cada comarca. Então, na dúvida, né, como a iniciativa é da Câmara, então nós fizemos a opção em fazer então o plano de carga e salário da Câmara como sendo um projeto de lei. E é uma lei bem simples, tá certo? O que era o básico dela? Eu vou falar o básico, né? Não sei se a já passou por todos os vereadores. Eu até conversei com a assessora e ela falou que houve um pequeno atraso lá. Se não for possível encaminhar essa lei até o dia 30, que é o prazo, se atrasar uns 10 dias, que não tem problema não.
tá certo? Então, assim, se porventura hoje ficar muito apertado, o vereador quiser ler com calma, aí a gente pode deixar para votar com os 10 dias. Então, o plano de carga de salário, na verdade, é bem básico, né? Ele está dividido em capítulo. Ele define o que é cargo público, né, o que é estágio probatório, o que é cargo efetivo, a estrutura, né, como é que é feito o provimento dos cargos, através de concurso público, qual que é o regime de trabalho de cada um, como é que se dá o ingresso, né, através de concurso, promoção, progressão, tudo que um plano de carga de salário normal tem, ele trata disso aqui, tá certo? Então, por exemplo, os municípios acabaram com quinquênio, né? Nenhum município mais tem quinquênio. Então, o servidor da Câmara, ele não terá mais um quinquênio, mas ele tem uma possibilidade, ele tem uma progressão chamada progressão horizontal, que a cada 3 anos, a cada 2 anos, depois de aprovado no estado probatório, então é feita uma avaliação de desempenho, porque hoje nós, servidores públicos, mesmo a gente tendo estabilidade, mas nós somos sujeitos à demissão do mesmo jeito, né, do servidor de iniciativa privada. Para isso tem que ter avaliação de desempenho a cada 2 anos. Feita a avaliação de desempenho, se o servidor ele é reprovado, ele tem que ser demitido. Se ele é aprovado, ele tem uma progressão, ele tem um ganhozinho a mais, né, que a lei prevê, que é 3%. E toda vez que completar 10 anos civis, ele já passou por 3 progressões, aí eu tenho uma possibilidade de ter um acréscimo, que é chamado progressão vertical, tá certo? É uma forma de compensar o quinquênio e fazer com que o servidor ele esteja cada vez mais buscando aperfeiçoar o trabalho, né? A Câmara de Montes Claros, na Câmara de Montes Claros tem a progressão vertical e horizontal. Então os servidores eles estão cada vez mais buscando a qualificação, porque ele sabe que se ele não for aprovado, ele não tem. Então, para que ele seja promovido, então ele tem que estar buscando a qualificação, né? Então todos os são 28 servidores efetivos, né? Agora vai passar para uns 30 e poucos, mas todos têm curso superior. Acho que só tem 2 que não têm curso superior, né? Então, por quê? Está todo mundo buscando a qualificação, então isso incentiva a qualificação. Uma outra coisa que o plano de cargos e salário trata exatamente do concurso, da contratação por tempo determinado, que é uma contratação que pode acontecer em casos raros, né? A Câmara tem uma servidora e ela entra em licença maternidade, alguém tem que substituir, então isso é motivo a contratação por tempo determinado. E aí está aqui também que essa lei é para entrar em vigor a partir do mês de janeiro de 2016, e então até que o concurso seja aprovado, né, até que seja feito o concurso, seja homologado e dado posse, alguém tem que continuar trabalhando. Então nós estamos colocando a previsão na lei que nesse período então pode ser feita a contratação por tempo determinado, para que o serviço da Câmara não pare nas câmaras que é o caso que não tem servidor efetivo. Bom, então aí os cargos que nós avaliamos, né, e com base nos outros municípios do Istmo e Botumirim, então foram criados os cargos, um cargo de advogado com vencimento de R$2.000 com 20 horas semanais, porque aí não seria, né, então ele não teria que ter uma dedicação aqui exclusiva, ele poderia ter outra atividade. Ele tem que ter curso superior e registro na OAB. Aí o segundo cargo, um cargo de técnico em contabilidade, também com registro de 20 horas, e o salário está mais baixo, R$1.200. Um cargo de assistente administrativo de ensino médio, R$1.200, esse 40 horas semanais. Um cargo de motorista, R$1.150, também 40 horas, ensino fundamental. E auxiliar de serviços gerais, um cargo 40 horas e R$870. Isso aí, R$870, já levando em consideração que a partir de janeiro o salário mínimo será R$865. Então esses cargos são os cargos criados por lei. Então aí, na hora de fazer o concurso, a Câmara pode optar em não fazer o concurso de motorista ou não fazer o concurso de serviços gerais, mas o cargo já está criado, e aí a gente vai mostrar lá para o Ministério Público, não tem necessidade. Um assistente administrativo faz as duas coisas, né? Não teria necessidade de fazer.
Porque se fizer o concurso tem que estar posto, né? Então aí não tem jeito. Falar É, porque nós fizemos com base no salário do executivo, porque existe a paridade, né? Falhou a palavra, ou seja, o salário da Câmara não pode ser superior ao do poder legislativo, do poder executivo, né? Isonomia. E aí, cargo comissionado, nós temos 2 cargos comissionados. Um cargo foi o cargo de procurador, que foi criado na lei anterior, né? Ele pode ainda ser, ele permanecer. Eu acredito que ele não vai ser nomeado um advogado efetivo e um comissionado, porque não tem necessidade, né? E nós criamos aqui um cargo, porque assim na conversa, e mesmo lá com o promotor, eles falaram muito, mas a Câmara vai ficar sem um cargo comissionado, como é que eu faço para colocar uma pessoa da minha confiança que pode tomar conta para mim? Aí o promotor sugeriu então que criasse um assessor da presidência, né? Poderia ser criado um assessor da presidência de cargo comissionado, que o presidente vai nomear se ele queria tomar conta, né? Algumas câmaras maiores é diferente, né? A Câmara de Montes Claros é gerente, a Câmara de Mirabel criou com secretário executivo.